Boa noite, me chamo Josimere. E eu me chamo Lídia. Vamos apresentar o nosso trabalho. O tema é a importância das interações. A justificativa é estimular a curiosidade das crianças, explorar a natureza, desenvolver a criatividade, desenvolver o pensamento crítico, promover as experiências, valores e o meio ambiente. Os objetivos: caracterizar a importância do contexto com a natureza, desenvolver as estratégias de explorar a natureza e ambientes externos. A introdução: estímulo à exploração e à curiosidade com a natureza, proporcionar às crianças momentos de criatividade e curiosidade que só acontece a partir da experiência e a vivência. Fora da sala de aula, o professor, como mediador do conhecimento, pode proporcionar às crianças momentos tanto livres quanto de atividades lúdicas no espaço externo do Centro de Educação Infantil. Este estudo pode identificar as vivências proporcionadas na educação infantil, onde as crianças valorizem a natureza, sejam conscientizadas sobre sua importância. Para embasar na nossa análise, recorremos aos estudos de Alves Baratio, de Souza, Elali, Malaguzzi, Oliveira, Tiriba e a BNCC, os quais ressaltam a relevância do estímulo à curiosidade em relação ao mundo real. Portanto, não se trata de aprender o que é uma árvore decompondo-a em suas partes, mas de senti-la e compreendê-la em interação com a vegetação que está ao seu redor, com os animais que se alimentam de seus frutos, com as nuvens que trazem a chuva, com uma sensação agradável gerada pela sombra em que brincamos, experiências de plantio de hortaliças, flores e ervas e temperos possibilitam às crianças essa percepção ecológica da realidade, em que as interações entre seres, coisas e fenômenos tendem sempre para um todo coerente e complexo, valorizando a atividade de plantar, colher e comer alimentos sem agrotóxicos. Estaremos abrindo espaços para o exercício da ética do cuidado em relação ao próprio corpo, à terra e ao entorno, ao planeta. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica com análise do material pertinente. Os resultados e conclusões apresentados nesse trabalho foram elaborados com base na revisão da literatura relacionada ao tema em estudo. Com a vivência direta com a natureza e os espaços externos, é possível perceber como as crianças brincam e interagem entre si, aprendendo de maneira lúdica e por meio de experiências. Elas se tornam protagonistas do próprio conhecimento, explorando e descobrindo o mundo ao seu redor. Os professores têm o papel de criar momentos nos quais as crianças possam explorar e fazer perguntas sobre o ambiente, estimulando o desenvolvimento de diversas habilidades cognitivas, de identidade e de autonomia. As interações com a natureza e o meio ambiente e outros seres humanos possibilitam a formação de indivíduos conscientes, preocupados com o planeta e com o próximo. O que nós aprendemos com esse trabalho é que, ao levarmos as crianças para brincar nas áreas externas do centro de educação, eles conseguem ter mais vivências, mais experiências, desde uma folha, ao tocá-la, ao senti-la, ver a diferença das cores de folhas, das árvores, das flores. Isso tudo proporciona uma experiência agradável, mais interessante para a criança e muito mais criativa, porque ela consegue sentir, né, uma flor, por exemplo, uma folha áspera, uma folha lisa, uma folha verde clara, uma folha verde escura. Em todo o seu brincar ali, ela consegue ver a diferença das cores, da textura, isso. O ar livre, o que é mais quando tá quente e quando não tá. Então, tudo isso proporciona uma experiência mais rica para a criança.
E para o professor também, com certeza. E elas também aprendem muito, né, ao tocar, ao perguntar por que, prof, essa flor é dessa cor? Por que aquela flor é de outra cor? Por que que a flor tá caindo no chão, prof? Por que que tem esse fruto aqui? Elas têm essa curiosidade de só perguntar, não ficar só olhando, só brincar. Isso, e o plantar também é uma experiência muito interessante, porque a criança mexe com a terra, né? Ela mesmo cria, ela planta uma hortaliça ou uma arvorezinha, o que seja. Para ela é gratificante, porque ela tá mexendo com a terra, ela tá plantando algo, até mesmo as pedras, né? Também é uma experiência interessante, porque em todo o ambiente nada é igual, né? Existe a pedra grande, a pedra pequena, a pedra redonda, a pedra retangular, a pedra com ponta. Então tudo isso é muito rico para a criança, né? É uma descoberta e é muito interessante. E ao mesmo tempo elas brincam e aprendem ao mesmo tempo. Tipo, a gente fazer um jarro com as flores, elas mesmo colher Isso. e colocar as cores que elas gostam das flores, que tem vários tipos de flores, né? Ela vermelha, a pétala rosa, amarela, e elas formar uma cor colorido. E é um conhecimento, né? E isso é muito gratificante e interessante. Bom, esse é o nosso trabalho.